Olá pessoal, todos bem? Espero que sim, todos animados para mais um vídeo de Direito Processual Civil 4, Teoria Geral dos Recursos e Recursos em Espécie. Nós estamos estudando a apelação, o recurso mais abrangente, mais aprofundado, mais utilizado e talvez um dos mais importantes pedagogicamente falando. Porque, como a gente já sabe, na apelação a gente consegue absorver o conteúdo de vários outros recursos ou várias outras estruturas recursais. Pelo menos em tese a gente consegue entender, assimilar um processamento, um efeito do recurso com o estudo da apelação. Então é muito importante que a gente acompanhe esse estudo. No último vídeo nós falamos dos efeitos da apelação. Nós vimos 5 efeitos que compõem aquela palavrinha 3D. É uma forma da gente assimilar os efeitos todos que a apelação tem ou pode ter. Muito bem, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar de um outro assunto da apelação que também é relevante. Trata-se da possibilidade ou não, é o que nós vamos discutir, de inovar em sede de apelação, de trazer na apelação questões que não foram suscitadas no curso do processo. Isso será possível? Então vamos lá. Para estudar esse assunto, o primeiro artigo que nós precisamos analisar é o artigo 1013, parágrafo 1º. Esse artigo traz para nós que a apelação deve se concentrar, deve tratar das questões que forem suscitadas no curso do processo, mesmo que eventualmente não estejam na sentença, mas devem ter sido objeto de discussão no curso processual. Isso é assim, pessoal, para evitar o descumprimento, a mácula ao princípio da vedação à surpresa, ou princípio da não surpresa no processo civil. As partes precisam conhecer todas as armas, todas as regras do jogo desde o início do processo. Eu sei que falar em armas hoje em dia no processo não é muito adequado, tendo em vista as formas alternativas, de solução dos conflitos, a instigação e um incentivo à conciliação, mas enfim, as cartas do jogo estão dadas e as partes vão jogar com essas cartas conhecidas. Essa é a regra. Então, na apelação, eu posso tratar de qualquer assunto que tenha sido abordado no curso do processo, mesmo que eventualmente não esteja na sentença. A sentença foi incompleta, a sentença foi omissa, ok? Não, Fred, mas a gente não vai embargar de declaração? Vai, mas o magistrado pode manter sua decisão. Mantém uma decisão pelos seus próprios fundamentos. Não há omissão ensejadora de embargos. O que a parte busca é o efeito infringente, ela quer combater a decisão, então que apele. Nestes casos, se tratar de uma sentença omissa, incompleta e você apelar, você vai verificar que vai abordar na apelação algo que não está na sentença, mas está no processo. Ok, não há problema algum com relação a isso. É possível que você suscite na apelação algo que está no processo, mas não está na sentença. Isso não tem muito segredo mesmo. Agora a discussão é, ok, e eu posso alegar algo que não esteja discutido no processo? Posso trazer um fundamento que não tenha sido abordado, discutido no curso do processo? Muito bem. Como regra, não. Ok? Como regra, não. Tantum devolutum quanto appellatum. É um princípio em latim, eu falo muito bem o latim, vocês podem observar, que eu falo fluentemente o latim. Vocês vão notar que a ideia é que eu posso trazer na apelação o quanto foi discutido no processo. Eu não posso inovar na apelação como regra, mas nós temos algumas exceções. Então vamos lá. A primeira exceção diz respeito ao direito superveniente. Imaginem vocês que no curso do processo passa a valer uma norma diferente que afeta o direito discutido. Se já eventualmente tiver transcorrida a possibilidade de discussão no curso do processo, aquela parte, diante desse novo direito, vai poder suscitá-lo excepcionalmente na apelação. Excepcionalmente. Ok? Primeira exceção, então,
direito superveniente, algo que não foi suscitado enquanto direito no curso do processo. Ok? Depois nós temos outras questões, como por exemplo o artigo 193 do Código Civil, que fala sobre a prescrição. Menciona que a prescrição pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. O que isso quer dizer? Quer dizer que a prescrição, por ser uma questão de ordem pública, de regularidade do próprio direito, né? De sanidade, de, entre aspas, estabilidade do próprio direito, ela pode ser suscitada a qualquer tempo. Aliás, qualquer questão de ordem pública também pode ser suscitada na apelação, mesmo que não tenha sido suscitada antes. Alguns alunos perguntaram para mim na última aula com relação a isso, né? Dá um exemplo, Fred, de uma questão de ordem pública que eu posso suscitar a qualquer tempo e grau de jurisdição. Eu usei a nulidade de citação. Alguém vai viajar, fica um ano fora e quando volta com a surpresa de uma condenação. Ela vai poder, na apelação, se pegar o processo nessa fase, né, o réu revel volta e assume o processo nos exatos termos em que ele se encontrar. Se pegar nessa fase de recorrer, ela vai poder alegar nulidade, porque a citação ou nulidade, ausência de citação é uma questão de ordem pública. A coisa julgada, a mesma coisa, ok? Basicamente, quando a gente olha as preliminares 337, e a gente já falou sobre isso, a gente tem aquelas que são absolutamente incorrigíveis. Essas questões poderão ser suscitadas enquanto não preclusas e, obviamente, a grande parte não estará sujeita à preclusão. Muito bem. Então, essas questões também podem ser suscitadas. A prescrição, a coisa julgada, a nulidade ou ausência de citação também podem ser objeto de novidade, de inovação na apelação. Ok? Muito bem. Depois, nós temos uma previsão no artigo 1014 do Código de Processo Civil, que estabelece também uma outra possibilidade de trazer algo que não foi suscitado no curso do processo. Algo que, por algum motivo, a parte deixou de arguir no curso do processo, desde que ela comprove força maior, motivo de força maior. Então, a parte que, por algum motivo de força maior demonstrável, e ela tem que demonstrar isso, vai suscitar no curso recursal ou na sua apelação, para poder inovar, para poder inserir esse novo tema. A doutrina usa um exemplo que é de fato bem fácil da gente assimilar e entender o que esse artigo 1014 quer dizer. Imaginem vocês que uma mãe foi acionada pelo seu filho que mora com os avós em ação de alimentos. Então, a criança, por meio dos seus avós, aciona a genitora em juízo para cobrar, pedir alimentos, ok? No curso do processo, o processo se desenvolve normalmente com todas as fases de uma ação de alimentos e chega no momento da sentença a condenação da genitora ao pagamento dos alimentos. Mas por exemplo, entre a publicação da sentença e a apelação, ou o processamento do recurso, a criança passa a residir com a mãe. A mãe passa a assumir os cuidados para com a criança. Obviamente, ela vai poder suscitar isso, demonstrando que, olha, eu não pude arguir isso no processo, porque isso aconteceu agora. Então, por um motivo de força maior, um motivo justo, eu só estou alegando agora porque isso aconteceu agora, ok? Isso também é permitido como inovação. Agora, atenção, nós vimos na aula passada que uma coisa é, entre aspas, e excepcionalmente, poder inovar na apelação. Qual é a regra? A regra é que nós não podemos inovar. 1013, parágrafo 1º. Excepcionalmente, nessas circunstâncias que eu mencionei, excepcionalmente, é possível suscitar questões que não foram suscitadas no curso do processo. Essas questões, ok? Mas isso não se confunde com a questão do aditamento da apelação. Então vamos lá? Vocês conhecem várias espécies de preclusão. Preclusão lógica, preclusão temporal, preclusão consumativa. E os atos processuais, uma vez praticados, estão alcançados
suscetíveis à preclusão consumativa. Por isso, quando alguém interpõe a apelação com as razões, ele consuma o seu ato recursal, ele consuma a interposição do recurso. Por isso, uma vez praticada a interposição com as razões, a gente viu que elas têm que ser concomitantes, né? No caso da apelação, se ele faz isso, esse ato está consumado. E ele não pode, me arrependi, quero mudar minha apelação. Esquece. Se entrou com a interposição e as razões, está consumado. Pronto. Já foi. A exceção que nós vimos com relação à excepcionalíssima possibilidade de aditamento da apelação se dá no caso dos embargos de declaração acolhidos que venham a modificar a decisão. Falamos sobre isso já e é importante que a gente não se esqueça. Então, eu não posso, como regra, inovar, excepcionalmente nesses casos que acabamos de tratar. Não posso aditar e só a regra é essa, não posso aditar também, né? Aditar, complementar, modificar a minha apelação, salvo se algum recorrente tenha oposto embargos de declaração antes de uma apelação e o resultado do julgamento dos embargos pelo decisor modifique a sentença. Se modificar a sentença, aí nós já vimos que o apelante será intimado para aditar as suas razões, mas é só nessa circunstância. A apelação não pode ser, então, inovadora, não pode trazer um conteúdo, um objeto que não tenha sido tratado no curso do processo e também, além de não ser inovadora, também não pode ser emendada, também não pode ser retificada, não pode ser aditada. Eu não posso mudar o ato processual, nesse caso um ato recursal, depois de já ter interposto, já ter consumado esse ato processual, ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? Muito bem, então vejam, os artigos 1013 e 1014 vão abordar, esses que a gente falou agora, vão mencionar sobre essas duas questões. A questão de trazer coisas, fatos, objetos novos em fase recursal, excepcionalmente apenas. A regra é, não pode haver inovação no recurso. Depois, outra coisa é o aditamento, a modificação da apelação, a correção, a retificação. Vimos também que isso não é possível, somente em caso de embargos de declaração com efeito modificativo, ok? A gente chama isso de embargos reformadores ou embargos de declaração com efeito modificativo, porque ele muda a decisão e por isso eu preciso ser intimado da nova decisão que agora está integrada, esclarecida. Ok, pessoal? Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos falar do artigo 1012, que é muitíssimo importante para nós, porque vai falar do processamento da apelação, desde o juízo ACO até o seu trâmite no juízo ad quem, ok? Espero vocês então no próximo vídeo, pessoal. Um grande beijo, tchau, tchau, até logo mais. Estarei no AVA daqui a pouco no chat, hein? Espero vocês. Um abraço.